Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia para você, Bel Pesce. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Bel, você traz hoje do seu caderno uma história que vivenciou recentemente num dos muitos voos aí pelo mundo e que pode nos remeter às questões do relacionamento pessoal nos diferentes níveis, inclusive dentro da empresa. Conta pra gente. Milton, voo é um celeiro de histórias interessantes de relacionamento. Um voo tava para decolar e tinha uma mulher sentada no primeiro assento, primeiro de todos, com um cachorrinho no colo. E o comissário veio falar que não podia, que não pode decolar com o cachorro no colo, elas não podem decolar com nada no colo, tem que colocar tudo que estiver no colo no compartimento superior, mas não podia colocar o cachorro no compartimento superior. Então, pediram pra ela, por favor, mudar pro assento número 2. Ela tava no 1, era pra ir pro 2, ou seja, a fileira de trás. Nossa, ela fechou a cara, falou que aquilo era um absurdo, que ela tinha comprado aquele primeiro. E ele falou, moça, é por causa de segurança, eu não tenho o que fazer. O que você pode fazer é só na decolagem e no pouso. Depois você volta nesse lugar. Estou te pedindo encarecidamente. A gente precisa fechar as portas e decolar. Bom, foi um auê. Foram uns 20 minutos. A mulher, inclusive, falou coisas, além de ser grossa, falou algumas coisas bem desnecessárias, como, por exemplo, quando ele falou, vai pro assento de trás, do lado dela tinha 2 crianças atrás. E ela falou, então eu tenho que sentar com essas 2 crianças barulhentas sem noção, que era de uma outra pessoa, né? E ela berrando isso. O cara até levou na esportiva e falou, pera lá, 2 não, só uma tá barulhenta por enquanto. E tudo isso foi somando de uma maneira que o voo todo tava olhando pra ela com uma cara de, assim, repúdio, né? Claro, lógico, por que você tá fazendo lógico. tudo isso e tal? E foi interessante. Bom, depois de muita relutância, ela mudou de lugar, porque tinha que mudar. Ela sentou e eu reparei que da maneira dela, ela sentou, olhei pro semblante dela, tava bem perto dela. E o semblante dela tava muito triste e ela virou pro moço que ela tinha criticado, os filhos, e falou, desculpa, hoje o dia não tá bom, eu falei uma coisa errada, desculpa, eu fui grossa e eu não queria falar aquilo. Só que ninguém nem ouviu, né, obviamente, e não que só pedir desculpas resolva a situação. Mas aquilo me fez pensar em muita coisa, porque eu falei, você quer saber, Bel, desafio pra você. Por mais difícil que seja ser empática com essa mulher, que acabou de causar um alvoroço por nada, e se você tentasse ser empática? E se você tentasse se colocar no lugar dela ou assumir que alguma coisa aconteceu, não que justificasse isso, porque nunca justifica, mas que fizesse com que o dia dela realmente tivesse sido muito ruim. E é interessante isso, quando você assume o melhor do outro, o pior do outro não te atinge. Não tô dizendo que você tem que se enganar e assumir o melhor quando o melhor não tá lá. Mas se você assume o melhor, o pior não consegue te atingir. E eu tive a ideia de falar com ela, eu fui falar com ela. Quando ela esperava que quem fosse falar com ela era pra criticar. Eu falei umas palavras de encorajamento pra ela. Pensei em dar um abraço, mas achei que era um pouco demais. Mas resumindo, ela mudou totalmente. E eu atingi a pessoa pelo bem. Olha que interessante isso. Sendo empática com alguém que tava totalmente difícil de ser empático. O bem transforma a pessoa, você quebra as pernas dela. Ela acabou de ser grossa com todo mundo, você vai lá e dá carinho. E quantas vezes nós, no dia a dia, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa mesmo, se depara com uma pessoa numa situação como essa e acaba criando ainda mais antipatia. Exato. Então você está sugerindo pra gente assumir o melhor do outro para o pior não lhe atingir? E pro bem atingir. Está anotado aqui no meu caderno também. E o que você anotou no seu caderno? Caderninho da Bel@cbn.com.br. Conte pra nós. Até amanhã, Bel. Até amanhã, Milton. Exatamente. Se você, por acaso, hoje estivesse doente e aquela coisa tivesse que ser sido feita, como que teria sido feita? Algumas dessas coisas que fazem bem pra você durante o seu dia, durante a sua semana, durante o seu mês, tem a interação ou a participação de outras pessoas.